porque nós viemos aqui para prestar um culto racional a Ti. O Senhor nos deu força e vigor para chegar aqui, Senhor. Depois de tantas coisas, meu Pai, que fizemos hoje, cada um de nós tivemos tantas demandas no dia de hoje. Muitos não puderam nem parar para descansar. Muitos puderam descansar, mas já acordaram e já foram agilizando e providenciando as coisas, porque precisa ser providenciado para deixar tudo ordenado para a semana, para toda a semana. Ah, Senhor, nós tínhamos tantas coisas ainda para fazer, mas nós viemos aqui, Senhor. Nós preferimos vir aqui, nós preferimos vir prestar esse culto racional a Ti. Nós preferimos vir aqui conversar contigo no Teu templo, no Teu santo lugar, Senhor. Reunidos em Teu nome, orando em Teu nome, glorificando e exaltando no Teu nome, Jesus. Nós Te damos toda a primazia, meu Pai, neste lugar. Nós viemos aqui ouvir a Tua voz, mas antes de tudo, nós viemos prestar um culto ao Senhor. Antes de tudo e de qualquer coisa, nós viemos, Senhor, entregar o nosso culto ao Senhor, nossa adoração ao Senhor. Mesmo que a palavra não seja ministrada, mas nossos louvores já saíram de nossas gargantas. E já entoamos louvores a Ti, já adoramos a Ti, mas vamos continuar Te adorando, porque nós acabamos de Te adorar entregando o nosso dízimo, o Teu dízimo e a nossa oferta. Nós Te adoramos, meu Pai, quando glorificamos o Teu nome por causa de um testemunho. Nós Te adoramos, Senhor, quando glorificamos o Teu nome por causa do avanço da diaconisa Mari. Senhor, muito obrigada. Nós Te adoramos quando reconhecemos que o Senhor é Deus na vida dela. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Paizinho amado, pela vida de cada um dos Teus filhos aqui presente. Nós Te adoramos, Pai, glorificamos a vida deles, meu Pai, o Senhor na vida deles, meu Pai. Muito obrigada, Paizinho, muito obrigada. Ser conosco, continua conosco. Toma a ministração desta palavra, Senhor. Senhor, escrevi várias coisas, li várias coisas, anotei várias coisas. Todavia, meu Senhor, o Senhor é que pode fazer todas as coisas. É o Senhor que pode falar pelo meu intermédio, se o Senhor quiser. É o Senhor que pode ministrar. Tem total liberdade para ministrar e falar conosco, meu Pai, na noite deste dia. Por isso eu te peço, Espírito Santo, fala comigo, fala com os Teus filhos, fala conosco, Pai, na noite deste dia. O que o Senhor quer nos ensinar através desta palavra. Em nome de Jesus, nós Te pedimos, toma a minha boca e fala pelo meu intermédio o que nós precisamos ouvir, Senhor. Em Teu nome eu oro, Jesus, o Cristo, Jesus, o Filho de Deus, o enviado. Em Teu nome que nós oramos. E aquele que crê e aquele que concorda, diz amém. Amém. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia em Gálatas. Hoje vamos falar um pouquinho, porque tem muita coisa. Gente, é um livro pequeno. Gálatas só tem 6 capítulos. E ele é curtinho. Mas eu só consegui ficar no capítulo 1. E nos primeiros versículos. Ou seja, vai ter parte 2 de Gálatas. Porque é muita coisa, gente. A gente tem assunto até 2030. Se fizer à vontade, a gente fica aqui cavando. Cavando mesmo, literalmente. Cavando as escrituras sagradas, sabe? Então vamos lá. Gálatas 1, versículo 1. Todos abriram? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos, meus companheiros,
da igreja da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. E a Eclésia diz: amém. Amém. Aplauda dando glória, aplauda, ou sente dando glória e aplaudindo ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Senta aí 2 minutinhos. Bom, gente, nós estamos falando sobre as igrejas. E eu particularmente comecei a me empolgar. Eu já estava empolgada, né? Quando o Senhor falou comigo. Mas quando eu comecei a ver outras igrejas falando também, aí foi que eu me empolguei. Eu digo, Deus quer falar, então bora cavar, porque tem coisa aqui pra gente, sabe? Tem palavra, tem promessa, tem exortação, tem correção, né? Tem direção, tem direcionamento, sabe? Tem condução, tem tudo. Está tudo aqui. Então eu comecei a me empolgar mais sobre as Escrituras Sagradas, sobre esse assunto que nós estamos estudando. Então eu fiz uma breve introdução aqui, eu vou ler para vocês e espero que vocês compreendam. Quem tiver papel, anote, porque eu tenho vários versículos para você anotar, tá bom? E por favor, eu te peço, eu sei que nós temos nosso momento, cada um de vocês tem um momento de vocês em casa, que vocês buscam a palavra, que vocês tiram seu tempo para orar e para ler. Mas, esses estudos que nós estamos fazendo aqui, eu te peço, por favor, quando você chegar em casa, as anotações que você fez, tire um momentinho e vá refazer essas leituras. E peça assim, Senhor, ela falou lá, mas fale comigo. Sabe? Ela falou, ela explicou, ela falou, e todos os outros que vêm aqui desse altar falar, pregar. Mas eu quero que o Senhor me fale aqui, o que é que o Senhor quer falar comigo em particular. Faça isso, depois me conte a experiência. Combinado? Combinado? Bom, se 2 fizer, já está de bom tamanho. Diz assim, ó. Apóstolo Paulo, de Cristo, fundou muitas igrejas, e isso está escrito no Novo Testamento. E você vê isso claramente. Ele escreveu 12 cartas, inclusive esta, a carta à igreja à Galácia, que ele mesmo assinou. Como em algumas outras, ele começa dizendo, eu, apóstolo Paulo, e nessa ele começou assim, Paulo, falando dele mesmo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Cristo Jesus. Ele mesmo se afirma. E eu acho que a linguagem de amor de Paulo era ato de afirmação, palavra de afirmação, porque ele vai afirmando e se afirmando a cada carta que ele enviava aos amigos e aos filhos na fé, né? Então ele escreveu 12 cartas, inclusive esta que nós estamos lendo, e ele mesmo afirma, como nós lemos aqui no versículo 1 do 1º capítulo. Essa carta ela foi escrita por Paulo para as igrejas que ele fundou na primeira viagem. Ele foi lá e fundou a igreja na Galácia na primeira viagem que ele fez. Isso cerca de 48 anos a 50 depois de Cristo. Então, no ano 48 e entre o ano 48 e 50, foi quando Paulo fez essa viagem e fundou essa igreja ali na Galácia. Quando o evangelho se espalhou pelo Império Romano, foi logo depois de Atos dos Apóstolos, você lembra, né? Ali em Atos 2, quando aconteceu a descida do Espírito Santo, foi o que aconteceu ali. Pedro saiu, pregou, quantas pessoas se converteram? Quantas pessoas se converteram quando Pedro pregou? 5.000.
Igreja. Depois ele pregou de novo, aí foram mais 3.000. Então, ele sentiu a necessidade de começar a dar conta disso que estava acontecendo. Por quê? Porque se 5.000 se converteram a Cristo, onde que esse povo ia? Quem que ia conduzir esse povo? E esse povo que estava ali naquele dia, quando Atos 2 aconteceu, né, a descida do Espírito Santo aconteceu, eles eram de outros lugares, de outras cidades, de outros países. Tanto que, na palavra, lá em Atos 2, diz assim, quem são esses? Mas eles não são galileus? Como é que eles estão falando e nós estamos escutando na nossa própria língua? Isso diz claramente que eles eram de outros países, falavam outras línguas. E os apóstolos estavam falando e pregando na língua de cada um deles. Eles estavam entendendo aquilo. Então, houve o quê? A necessidade de se ministrar igrejas, de se fundar igrejas nas regiões, para que aquelas pessoas fossem discipuladas. Vocês estão lembrados disso, né? Que Pedro saiu para pregar. Sim ou não, gente? Sim. Por favor. Qual foi a cura que Pedro fez? Deixa eu fazer uma sabatina aqui. Quando ele saiu lá de Atos 2, e ele foi para a porta do templo Formosa, olha a dica. E o que aconteceu? Ele curou um paralítico. Qual foi a frase, a expressão que Pedro usou? Por favor. Aleluia. Eu sei que às vezes dá um branco na gente. Vou fechar aqui, gente, que tá frio. Às vezes dá um branco na gente, né? Eu sei o que é isso. Então ali se converteram 5.000 vidas de uma única vez. Muitos gentios aceitaram Jesus. Quem eram gentios naquela época? Por que a gente chama de gentios? Porque eles eram judeus que não... Ou eles eram pessoas que não eram judeus. Eram estrangeiros. Amém? Então, os gentios começaram a aceitar a Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Logo, surgiram várias discussões sobre vários assuntos, como a maioria daqueles que aceitavam Jesus como Salvador eram gentios, ou seja, não eram judeus. E a discussão daquela época, aí no livro de Gálatas, e ainda em Atos, era porque não estava se falando da lei de Moisés. E eles queriam que todos aqueles homens que eram convertidos se circuncidassem, porque senão não poderia ser salvo, e não por causa da graça de Jesus Cristo. Isso está em Atos 15, você anota para depois você ir lá e conferir. Atos 15, de 1 a 33. Essas discussões começaram a aparecer nas igrejas que o apóstolo Paulo havia fundado na província romana da Galácia, que ficava numa região onde hoje é a Turquia. Então, eu posso dizer que esta carta foi escrita como resposta de Paulo para essa falsa doutrina que estava sendo pregada pelos fariseus, que eram os judeus ortodoxos que não acreditavam em Jesus. E estavam dizendo que eles tinham que ser circuncidados. E Paulo traz essa carta como resposta para essa falsa doutrina, para esse falso ensinamento, por esses mestres que estavam ali. E é óbvio que Paulo, então, se posiciona para denunciar que aquele não era o evangelho de Cristo e que estava sendo pregado. Então ele foi para lembrar, ele mandou a carta para lembrar aqueles irmãos da Galácia que aquilo que estava sendo pregado não era real, não era isso. Isso aí é um falso evangelho, isso aí não é de Deus, não é de Jesus. Entendeu? Então, por isso que ele escreve esta carta e explicando a doutrina novamente de Cristo. E ele fala ali, conversa ali da sua própria experiência. Porque quem era Paulo? Ele era um estudioso. Ele era um sacerdote.
Ele era um dos fariseus. Tanto que todo mundo sabe que ele era perseguidor daqueles que aceitavam a Cristo. Então, ele fala da sua própria experiência e defende a sua autoridade. Por quê? Porque como já tinham surgido esses falsos profetas, estavam se questionando também a autoridade de Paulo. Por quê? Porque se antes ele perseguia, por que agora ele é? Como é isso? Então aquelas pessoas não estavam entendendo e estavam questionando a autoridade de Paulo. Porque aqui eu logo imagino que ele já fazia isso com alguns, porque duvidavam de verdade. Eles não acreditavam que Paulo estava falando da parte de Jesus. Então ele segue orientando e exortando para que todos permaneçam firmes na liberdade em Cristo. Isso você vai ver a partir do versículo 5. No capítulo 5, de 1 a 12. Anote. Capítulo 5, de 1 a 12. Observe que nesta carta, Paulo vem confrontar o fenômeno dos falsos profetas. Estamos falando aqui dos judeus que se passavam por crentes em Cristo e se mantinham a sua crença em todos os mandamentos de Moisés. Eles acreditavam apenas nos mandamentos de Moisés, porque eles não criam que Jesus era o Filho de Deus, que tinha nascido e era o Messias. Eles ainda estavam aguardando o Messias. Para eles, só valia a lei de Moisés. Eles enxergavam a igreja como um novo ramo do judaísmo e acreditavam que todos os gentios que se convertiam a Cristo deveriam ser circuncidados para se tornar um judeu e para ser salvo. Eles não criam que Cristo era Deus, que Cristo era Filho de Deus. Eles não entendiam o significado da nova aliança. O selo do sangue de Jesus na cruz. Eles não compreendiam. Eles só queriam manter o caráter judaico da igreja, se apegando unicamente às tradições e aos costumes antigos, ao invés de perseverar em oração e em submissão ao Messias. Esses falsos mestres se infiltravam nas igrejas da Galácia com a intenção de, abre aspas, corrigir os ensinamentos de Paulo, fecha aspas. Eles achavam que tudo aquilo que Paulo estava pregando era errado. Então Paulo, vendo essa situação, disse: não, eu preciso escrever para eles, para mostrar para eles a real história. Naqueles ensinamentos de Paulo, havia uma ameaça para eles, de destruir a natureza judaica da igreja. Eles alegavam que Paulo não tinha qualificação necessária para ser chamado de apóstolo. Portanto, não ensinava com autoridade divina. Só que eles se esqueciam que Paulo era judeu. Paulo, ele nasceu na tribo de Benjamim, nasceu em Tarso, onde hoje é a Turquia, uma cidade da região da Cilícia, próximo à Galácia, e se tornou um cidadão romano por nascimento. E isso está em Atos 22 e Filipenses 3. Ele foi educado em Jerusalém aos pés de Gamaliel. A experiência que Paulo teve com Gamaliel e o seu conhecimento das Escrituras foram cruciais para essa jornada onde ele começou ali. E quem foi Gamaliel, pastora? A Sara falou aí, Gamaliel. Quem é esse Gamaliel? Gamaliel, ele foi muito importante, é um rabino fariseu. Ele era um mestre daquela época. Ele estava na sinagoga ensinando. E Paulo foi aluno dele. Por isso Paulo tão entendido, por isso Paulo tão sábio, por isso Paulo tão conhecedor. Porque a Bíblia diz que ele foi ensinado aos pés de Gamaliel.
Ou seja, ele não saía dali, ó. Sabe aquele discípulo que segue para tudo quanto é canto? Ele era desses. Então, Paulo, sim, ele era capacitado. E se você lê as cartas de Paulo com minúcias, com cuidado, você vai ver que tudo que Paulo fala, ele cita o Antigo Testamento. Ele compara com o Novo ou com o Antigo Testamento. Ele fala, e você lê, e você vai lá e está lá no Novo Testamento, no Antigo Testamento. Por quê? Porque ele conhece as Escrituras. Ele estudava a Torá. Entende? Então, Gamaliel, ele foi um importante rabino e mestre antes da conversão dele ao cristianismo. Ele era conhecido e respeitado no Sinédrio, a Assembleia Judaica, e mais tarde ficou famoso por ter defendido todos os apóstolos de Jesus. Ele era judeu fariseu, ele era um sacerdote, um rabino ortodoxo, mas ele se converteu a Jesus. E ele passou a defender os apóstolos. E eu achei isso lindo. Um homem sábio, sabe? Quando aqueles outros não estavam acreditando. Paulo, por sua vez, era um fariseu zeloso. Aprendeu tudo sobre as Escrituras Sagradas e sobre o judaísmo. Esse é o nosso Paulo. Eita, Edmundo, o negócio toda hora está saindo aqui. Aleluia. Glória a Deus. Então, ele foi um menino, né? Posso dizer assim, no início dali do conhecimento, dos estudos dele, ele ficou ali aos pés de Gamaliel. Para onde Gamaliel ia, ele ia para aprender. Devia ser assim, um crente cheio de canetinha, cheio de caderninhos, e anotava tudo. E nós já lemos aqui, né, o Gálatas 1, de 1 a 4, e o que me chamou, o que me saltou os olhos, né, para a gente entender. Eu fiz essa introdução para você entender um pouco, mas eu posso mandar para você, se você quiser tudo. Pastor, eu quero ler tudo de novo. Eu mando para você sem problema algum, tá? Só você me pedir. Então, no capítulo 1 de Gálatas, no versículo 4, diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo, ele ensina que o Messias se entregou a si mesmo como um sacrifício para expiar os nossos pecados, enquanto nós éramos ainda pecadores e inimigos de Deus. Romanos, você vê essa referência que nós éramos inimigos de Deus, lá em Romanos 58, 10. Sendo assim, o que me ressalta mais ainda os olhos aqui nesse versículo é o poder da graça de Deus, principalmente no que diz respeito à indignidade nossa. Nós não éramos dignos. A nossa salvação depende do começo ao fim da bondade de Deus e da sua graça apenas, e não da qualidade e perfeição ou quantidade das nossas obras. Ou seja, nós temos que fazer a obra? Temos, mas isso não vai nos salvar. E existem muitas outras religiões e igrejas que pregam isso, mas não, a nossa salvação depende unicamente da graça de Deus. Depende totalmente de Deus. Nós temos que dar graças a Deus todos os dias pelo grande e infinito amor de Deus por nós. Ele escolheu a mim e a você. Ele preferiu morrer. Ele veio ao mundo como um homem comum e preferiu morrer por nós em sacrifício pelos nossos pecados, pelos meus e pelos seus pecados. E ele fez isso para nos fornecer, para nos trazer a paz. Ele nos comprou
com o seu próprio sangue. Isaías 53:5. Existe um propósito no sacrifício de Jesus, cujo nome é salvação. Ele só fez esse sacrifício para salvar a mim e a você. É um único propósito. Só que muitos falham em compreender, falham na compreensão completamente do que isso significa. Paulo descreve que a era que nós vivemos hoje neste mundo é chamado de mundo perverso. Foi isso que ele falou. Para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. É assim que ele chama o nosso mundo hoje. E ele diz também que o Deus deste século, Deus aqui com D minúsculo, é o príncipe da potestade do ar. É o nosso adversário. Anda em derredor de nós, buscando nos tragar. E ele ruge como um leão. Ele não é um leão. Ele ruge como um leão, buscando alguém para devorar. O espírito que atua nos filhos da desobediência, das forças espirituais da maldade, dos dominadores deste mundo. Não é assim que está escrito? Que o nosso inimigo são eles. É assim que a gente chama o Deus desse século. Forças espirituais da maldade. Que ele anda ao derredor de nós, buscando a quem possa tragar. O Deus deste século, príncipe de potestade do ar, nosso adversário, Satanás. Isso tudo está escrito em 2 Coríntios 4:4, 1 João 5:19, 1 Pedro 5:8, 5:8, Efésios 2:2 e Efésios 6:12. Portanto, é impossível para que cada um de nós, qualquer que seja, venha salvar a si mesmo. A gente não consegue. Por quê? Porque a salvação só vem do Senhor. Então Paulo, ele estava preocupado e estava escrevendo essa carta justamente para que os crentes ali em Gálatas, os Gálatas, eles reconhecessem, voltassem a prestar atenção no sacrifício de Jesus. Voltassem a prestar atenção no que Jesus fez por todos nós. Que eles se tocassem, que não era Moisés que ia salvar, que não era Pedro que ia salvar, mas só o sangue de Jesus que podia nos livrar deste mundo perverso. Só através dele é que nós podemos alcançar a salvação. Com isso, eles afirmam que o sacrifício de Jesus é suficiente. É suficiente. Enquanto isso, em contrapartida, os fariseus achavam que não, que tinha que ser circuncidado. Então, essa era a briga, a questão maior que Paulo escreveu a carta para a Galácia. E o que representa a cruz para você? O que ele fez na cruz? O que ele fez por causa dos nossos pecados? A morte de Jesus foi uma morte terrível, mas foi a maneira maior e melhor de nos trazer a salvação. Foi através da cruz. Jesus pagou a sentença que era minha. Jesus pagou o preço que era meu e seu na cruz. O castigo que nos traz a paz, sim, estava sobre Jesus. E todo mundo conhece aquela palavra famosa, né? Quando ele morreu, antes dele morrer, ele disse o quê? Tetelestai. Foi pago, está consumado, está quitado. Você não deve mais nada. Pronto, meu Pai, paguei tudo. Com o quê? Com a morte e morte de cruz. Foi pago, está quitado, foi consumado. Ele morreu em meu lugar. Ele morreu em seu lugar. Porque Ele me ama. Ele te ama, meu irmão.
Ele te ama, igreja. Ele se entregou pelos nossos pecados. Isso está lá no versículo 1, no capítulo 1, 4, esse que nós acabamos de ler. Também está escrito em Romanos 4, 25. Mais à frente, ele mesmo, Paulo, repete essa mesma frase para Tito, que também ele era um gentio e se converteu. Tito era um filho amado de Paulo e ele estava lá na Galácia. E Paulo escreve e fala com ele, para ele se atentar. Paulo também escreve que Tito, ele estava ali e ele tinha que ter esse cuidado para não cair, não voltar, uma vez que ele era fariseu, ele era gentil, para ele não cair naquelas artimanhas dos falsos profetas. O que foi mais que Jesus fez na cruz? Ele carregou os nossos pecados. Isaías 53, 5 e 6. Está escrito assim: mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e todas as nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele. E, mediante as suas feridas, nós fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andávamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. E Yahvé fez cair sobre ele toda a iniquidade por todos nós. Está escrito. Foi por isso que o Senhor foi para a cruz. Em 1 Pedro 2,24, ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo sobre o madeiro, a fim de que nós morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça, por intermédio das feridas dele. E por intermédio das feridas dele, nós fomos curados. Ele também morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15, 3. Portanto, o que primeiramente vos transmiti foi que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Segundo as Escrituras, está escrito em Romanos 4, 25. Ele foi e se entregou à morte para pagar todos os pecados e ressuscitou para nossa completa justificação. Também está escrito em Isaías 7. Ele foi humilhado, torturado, contudo não abriu a sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos teus tosquiadores. Ele não expressou uma palavra. E Jesus seguiu para o matadouro. Jesus seguiu, carregou a cruz que era a minha e sua. E mais tarde ele disse, né? Tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Aquele que quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo. Por quê? Porque foi isso que ele fez por mim. E ele estava falando ali para a igreja da Galácia exatamente isso. Lembre do sacrifício de Jesus na cruz. Lembre do sacrifício que ele fez por mim e por você. Lembre que foi ele que morreu para te salvar. Ele também purifica todos os nossos pecados. 1 de João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar para a justiça. Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Agora nós precisamos ter consciência de cada um deles. Nós precisamos buscá-lo com inteireza de coração e com sinceridade. E dizer, Senhor, pequei, contra ti somente pequei, como Davi fala. Me perdoe. Pastora, mas eu não pequei, não. Pecou, minha irmã, pecou. A gente peca todo dia, toda hora, sem parar.
A gente precisa se converter todo dia também, toda hora, sem parar. O Senhor também, Ele nos libertou dos nossos pecados com esse sacrifício. Então, Paulo, ele estava trazendo à memória dos Gálatas tudo isso para que eles não caíssem no engodo dos falsos mestres. Em Romanos 6, 17 e 18 diz assim: todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, desobedientes de coração à forma do ensino que nós fomos submetidos, nós fomos libertos do pecado e nós tornamos escravos agora da justiça de Deus. Isso está lá em Romanos 6, 17 e 18. Por isso, damos honra e louvamos a Ele pelo seu sacrifício vicário na cruz. O seu sofrimento na cruz foi muito maior do que nós podemos mensurar. A cruz veio para redimir de toda iniquidade. Isso está lá em Tito 2,14. A cruz veio para nos conduzir de volta para Deus. Foi isso que Paulo estava fazendo ali. Se esforçando para levar o povo de novo de volta para Deus. A cruz veio para nos desarraigar deste mundo perverso, nos tirar. Desarraigar é tirar do mundo perverso. Desarraigar é tirar com força grande, tirar pela raiz. E é isso que o Senhor faz comigo e com você, nos tirando desse mundo perverso, nos tirando do meio desse lamaçal do pecado. Foi isso que Ele fez comigo e com você. Está lá em Gálatas 1,4. Para nos conceder o Espírito Santo. Por quê? Mas o Espírito Santo não desceu lá em Atos 2, pastora? Desceu para aqueles que estavam ali. Mas nós que estávamos afastados de Deus, estávamos afastados de Jesus, Ele nos concede o Espírito Santo no momento em que nós aceitamos o Senhor. No momento que nós nos convertemos e voltamos para Deus. No momento que nós entendemos o sacrifício de Jesus na cruz. Aí nós novamente temos essa porção, né, do Espírito Santo em nossas vidas. A cruz também foi para fazer de Jesus Senhor sobre todos. Romanos 14, 9. Foi para isso que o Senhor precisou morrer na cruz. Mas Ele ressuscitou, igreja. Ele ressuscitou ao terceiro dia, sim. E assim Ele me garante e te garante a salvação. Será desta forma conosco também. Nós morremos para o pecado, mas naquele grande dia, o dia que Ele virá nos buscar, nós vamos ressuscitar para a vida eterna. E é isso que o Senhor está falando para a igreja de hoje. Isso tudo foi para a igreja daquela época, daqueles dias, no ano 48 ou 50, naquela época ali, depois de Cristo, estava acontecendo isso. E não está acontecendo isso hoje não, igreja. Quantos falsos mestres estão aí ensinando doutrinas que não condiz com a Bíblia? É fácil, é muito fácil identificar um falso mestre. É só você ver se o que ele está dizendo está na palavra. Se o que ele faz condiz com o que ele prega. A Bíblia também nos ensina isso. Prove os profetas. E nós somos livres para isso. Eu estou aqui ministrando, outros pastores passaram por aqui e ministraram, mas você está aí sentado conferindo, olhando, anotando a conduta, o que está falando. Provai os vossos profetas, está escrito. Faça isso. E se alguém chegar com uma doutrina diferente para você, você diz assim: meu irmão, vamos só fazer aqui uma provinha só. Está onde na Bíblia isso? Onde é que está? Me fala, me mostra. Vamos sentar aqui, vamos estudar. Não caia em engodos de falsos mestres. Não se deixe levar. A Bíblia também fala que até os escolhidos seriam enganados. Cuidado. Então, a igreja de Galácia,
Não está diferente de muita igreja hoje, no século 21, em pleno 2025. Tem muita coisa que está sendo ministrada que não está aqui na palavra. Então eu trouxe, eu estou lendo as cartas, né? Já tem uns 2 meses que eu estou lendo e relendo. E não foi à toa. E quando eu vejo cada carta de Paulo, como grita no meu coração, hoje, no século 21. E foi lá atrás, 50 anos depois de Cristo. Mas como é tão atual, como é tão real nos dias de hoje. Então atente, igreja. Se ligue. Fique esperto para os falsos ensinamentos. O YouTube é bom. A gente aprende algumas coisas também. Mas cuidado com o que você está ouvindo. Eu vou na igreja de meu irmão, vou na igreja de meu primo, vou na igreja... eu resolvi em outra igreja. Cuidado. Pastor Silvio falava assim, você vai e volta cheio de carrapicho para me dar trabalho para tirar. Não era assim que ele falava? Então, cuidados com os carrapichos. Cuidado, o pasto é bom, tem comida boa. Cuidado. Se seu aprisco é fique no seu aprisco. Se você tem um pastor, fique com o seu pastor. A comida é pouca, mas eu saio de barriga cheia. Porque a gente só tem 2 horas para cultuar o Senhor. Mas todas as vezes que eu venho aqui, que eu me sento ali, que sobe aqui para pregar, eu saio de barriga cheia. Eu saio satisfeita. Entendeu? Cuidado com os falsos ensinamentos. Cuidado com as falsas doutrinas. São os últimos dias. E nos últimos dias se levantarão os falsos profetas. Então eles já estão instalados, espalhando a falsa doutrina. Cuidado. Tenha muito cuidado. A igreja boa não é igreja cheia. A igreja boa não é igreja vazia. Igreja boa é a igreja que prega a palavra. Igreja boa é a igreja que prega a palavra. Eu vou ali porque está tendo um movimento. Eu não vou nessa porque essa está vazia. Cuidado. Igreja boa é a igreja que prega a palavra. E você pregue o evangelho também lá fora. E você pregue o evangelho aonde você estiver. E você abra o seu bocão e fale de Jesus aonde você estiver. E se você ouvir alguma coisa que não condiz, você diz, espera ainda, isso aí não é de Deus, não. Amém, igreja? Glória a Deus, igreja. Estão sabidos? Vai deixar ser enganados? Não. Em nome do Senhor Jesus. Busque a palavra. Se neguinho vir, neguinho ou branquinho, né? Não é só o neguinho ou branquinho também fala. Se alguém vir falar qualquer coisa, assim, vamos, senta aqui, meu querido. Vamos aqui folhear aqui, habitar onde isso? Vai esquadrinhar, cavar as escrituras. Amém? Vamos nos colocar de pé, glória a Deus, aleluia. E ninguém vai sair enganado. E prove, anote tudo que for pregado. Escreva tudo e confira. Tudinho, tudinho. Amém? Glória a Deus.